Questão 4 do exame de seleção para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica em 2018 para a turma de 2019. O tema é funções compostas e inversas. Olá a todos, vamos aproveitar essa questão do ITA, que é uma prova relevante, para fazermos uma breve revisão dos conceitos de funções compostas e utilizar também conceitos de funções inversas. Vamos à questão. Enunciado da questão 4, considere as funções f e g reais de variáveis reais dadas por f de x igual a ax mais b e g de x igual a cx mais d, com a, b, c e d pertencentes aos reais, a diferente de zero e c diferente de zero. Se a função inversa f, composta pela função inversa g, é igual à função inversa g, composta pela inversa de f, então uma relação entre as constantes a, b, c e d é dada por, são oferecidas 5 opções de resposta com as relações entre a, b, c e d. Nós temos que identificar qual é a opção verdadeira. Iniciamos com uma breve revisão de funções inversas. Uma função de A em B, domínio em A, contra domínio em B, admite f menos 1 de domínio em B contra domínio em A como sua função inversa, se e somente se f for uma função bijetora. Já vamos examinar o conceito de função bijetora ou biunívoca. F leva um elemento x pertencente ao seu domínio no elemento B pertencente ao contradomínio, ou seja, y é a imagem de x pela f. Já a inversa leva esta imagem em retorno ao elemento x no domínio de A. Conceito de funções bijetoras. Uma função de domínio em A e contradomínio em B é bijetora, também dita biunívoca, quando for simultaneamente injetora e sobrejetora. Uma função é dita injetora quando a todo elemento de A corresponde a uma imagem distinta no conjunto B. Por outro lado, se as imagens do conjunto B constituírem a totalidade do conjunto, ou seja, a cada elemento de B que é a imagem de um elemento em A função é dita sobrejetora. Então, quando a função é bijetora, ela vai admitir inversa. Mas, para isso, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Regra prática para a obtenção da função inversa. Para calcular a sentença que define a função inversa f menos 1, nós temos que partir da sentença que define a função f, y igual a f de x, e usar um procedimento em 2 passos. No primeiro passo, nós trocamos y por x, então escrevemos no lugar do y x, e trocamos x por y. Na sentença da função, substituímos x por y. E em seguida, calculamos y em função de f de x, e esse y será dita inversa da função f. Agora nós já temos todas as ferramentas, vamos à questão em si.
Nós devemos determinar as inversas da função f e da função g. F é uma função real de variável real, tal que a cada x corresponderá um f de x igual a x mais b com a diferente de zero. Então, como achamos a inversa? Substituímos y por x e x por y. Y por x e x por y. Em seguida, calculamos o valor de y. Então, y será igual a, passa b para o lado esquerdo, x menos b, e divide por a, que é diferente de zero. Então, y é igual a x menos b sobre a. Isso implica que a função inversa de x será dada por x menos b sobre a. Da mesma forma, a função g é real de variável real. A cada valor de x no domínio da g, corresponderá a uma imagem g de x igual a cx mais d, com c diferente de zero. Então, substituímos x por z e g de x por x. Tiramos o valor de z. Z é igual a x menos d sobre c, implicando que a inversa de g, g menos 1 de x, será x menos d sobre c. Então, já temos as expressões 1 e 2 das inversas de f e de g. Agora, vamos ver as funções compostas de f menos 1 e de g menos 1, ou seja, f menos 1 composta com a inversa g menos 1 e vice-versa, g menos 1 composta com a inversa de f. Então, a inversa de f composta com a inversa de g será, por definição, f menos 1 de g menos 1 de x. Expressão 3. Por outro lado, a inversa de g composta pela inversa de f será igual a g menos 1 de f menos 1 de x. Expressão 4. Ora, o problema nos informa que 3 é igual a 4, ou seja, f menos 1 de g menos 1 de x será igual a g menos 1 de f menos 1 de x. Essa será a nossa expressão 5. Isso são dados do problema. Como as inversas já estão calculadas como x menos b sobre a e x menos d sobre c, passamos agora à obtenção das sentenças que definem as funções compostas. Então, f menos 1 de g menos 1 de x será igual a f menos 1 de x menos d sobre c, que é g menos 1 de x. Então, nós vamos ter que x menos d sobre c menos b, dividido por a, será igual a x menos d menos bc sobre ac. Expressão 6. Da mesma maneira, a inversa de g em f menos 1 de x será g menos 1 de x menos b sobre a, que é f menos 1 de x. Então, x menos b sobre a menos d sobre c será x menos b menos ad sobre ac. Expressão 7. Agora, nós já sabemos que essas duas expressões são iguais. Então, substituindo 6 e 7 em 5, resultará que x menos d menos bc sobre ac é igual a x menos b menos ad sobre ac. Agora, observem que a e c são diferentes de zero, então nós podemos cancelar esses dois denominadores e podemos cancelar x de um lado e de outro. Então, resulta que as duas expressões serão iguais se, somente se, d mais bc é igual a b mais ad. Consequentemente, a resposta dessa questão é a opção A. Isso encerra o exercício, que é interessante para fazermos uma revisão do conceito de funções compostas e de funções inversas. E observar também
que esses assuntos podem ser objeto da prova que nós vamos realizar. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.